Olá, bem-vindos ao programa Empreender desta semana. Antes de começarmos, quero te pedir para compartilhar esse link que você recebeu nas suas redes sociais, no seu grupo de amigos, para que possamos divulgar esse programa para o máximo de pessoas possíveis. Bem, o convidado de hoje é o Luiz, nós vamos falar de tecnologia. Luiz, obrigado por estar aqui conosco, você que é fundador de duas empresas, duas startups nessa área de tecnologia. Obrigado pela sua presença aqui. E o bate-papo hoje é sobre tecnologia, então é um prazer ter você aqui e espero que possamos aprender aqui contigo hoje e compartilhar esse conteúdo tão relevante para o nosso público que está em casa. Obrigado, Bruno. Eu agradeço o convite, quero já deixar aqui presente para você valeu. Aqui, a nossa canequinha. Obrigado. Eu estou muito honrado de estar aqui com você hoje e espero muito que o pessoal goste do nosso bate-papo. Vamos compartilhar, trocar aí umas ideias e bacana. Falar de tecnologia, que eu acho que está muito... Presente bacana, hein, aí, cara? Com as duas empresas, que é a Atos 6 e a E-Inscrições. Isso aí. Muito bacana, Luiz. Então, Luiz, conta para nós aí como é que começou a tua história como empreendedor. Eu acredito que você... a gente conversou um pouco antes aqui, você falou que teve uma jornada de trabalho aí como CLT, antes de se tornar empreendedor. Conta para nós aí como é que foi a tua formação nessa área de tecnologia e um pouco da tua carreira profissional para nós. Legal, Bruno. Então, eu formei em ciência da computação em Minas, sou mineiro. Mais um mineiro aí. A gente está com o público de mineiro aqui bem participante, bem participativo. Josiel, que estava aqui, assisti o programa com ele, muito amigo, parceiro de Minas também. Galo, atleticano. Bacana. Então, assim, eu comecei, eu sou do interior de Minas, na verdade, Governador Valadares. Fui estudar em Belo Horizonte, ciência da computação, então eu comecei estudando tecnologia na faculdade e desde o primeiro período comecei a criar software para as necessidades ali que tinha, do que eu vivia. Então, meu pai é um empreendedor, meu pai sempre empreendeu em Minas. Então, essa coisa de querer resolver um problema com a tecnologia sempre foi muito forte para mim, desde que eu escolhi a computação e comecei a estudar isso na faculdade, no ano 2000, exatamente no ano da bolha, foi quando na famosa bolha, eu comecei a minha jornada na computação, na tecnologia, Então, eu comecei a fazer estágio desde o primeiro período na faculdade, e aí eu entrei na TIM 2 anos depois, no meio da faculdade. Então, eu tenho uma carreira de CLT muito grande numa única empresa, que foi a TIM na área de telecom. Então, a TIM foi uma grande escola para mim, na verdade. Então, eu trabalhei mais de 15 anos na TIM. Bacana. Comecei como estagiário lá em 2002 e fui sair em 2017, para dedicar 100% às startups que eu já tinha criado enquanto eu estava trabalhando lá. E lá você atuava fazendo desenvolvimento também de soluções ou qual era a área que você atuava? Então, a TIM foi uma grande escola para mim, por quê? Porque eu passei por várias áreas em Minas e eu vim para o Rio para uma necessidade, me chamaram meu gestor em Minas veio para o Rio numa centralização de toda a área de planejamento da TIM, que estava acontecendo no Rio, isso em 2005 para 2006, e logo em seguida ele me chamou, era uma boa oportunidade, e eu vim para o Rio. Mas na TIM, nesse tempo todo, eu trabalhei em várias áreas, então foi uma grande escola porque eu desenvolvi software na TIM, eu trabalhei com manutenção de software, fiz plantão, dando manutenção de madrugada em vários sistemas da área de TI, mas dentro da área de telecom da TIM. Depois eu trabalhei com planejamento de orçamento, então fui gestor do orçamento da nossa área durante alguns anos, aqui já no Rio. Gerenciei projetos pequenos de 100, 200 mil reais e projetos até de 50 milhões de reais. Uau, bacana, hein? Grandes, envolvendo dezenas de pessoas. Então, assim, foi uma grande escola. Aprendi muita coisa na TIM, mas essa veia de empreender sempre esteve comigo, sabe? Ela nasceu como? Assim, por conhecer tecnologia e amar tecnologia, como eu começo a ver um problema de algo que está acontecendo manual ou de algo que podia ser muito mais eficiente, eu já começo a pensar, cara, como é que isso aqui poderia ser automatizado? Como é que isso aqui poderia ser... Como eu posso facilitar a vida do usuário? Como é que isso poderia ser melhor? Do jeito que está, não está bom. Então, o empreendedorismo, para mim, veio mais, na verdade, com essa veia de querer solucionar problemas do que em si, pensando no empreendimento como um todo. Tanto que, vivendo como líder de célula aqui na nossa igreja, então, eu entrei na IBA no início de 2007, em fevereiro de 2007, e poucos meses depois eu já estava liderando uma célula.
E as células estavam começando a crescer na igreja, está começando a avançar, o pastor José está investindo muito em melhorar o modelo, né, das aperfeiçoar, células, né? aperfeiçoar o tempo todo. E aí eu vi a necessidade da gente ter as informações. Como é que a gente vê se as células estão saudáveis ou não estão saudáveis? Não tinha nada nessa época, era tudo papel. Tudo no Excel ali. E aí começaram a ter informações, juntava os pastores para a gente saber como é que estavam. E aí eu mesmo, no meu tempo livre, fiz um famoso sisteminha, né? Todo mundo chama de sisteminha, né? Faz um sisteminha aí para mim. E aí eu fiz um primeiro ali, isso ficou rodando aqui na igreja há alguns anos, né? E aí começaram a vir outras igrejas, começaram a ver o crescimento da IBA e perguntar, mas como é que se faz isso? Como é que faz isso? E aí eu vi, opa. Mas nesse período ainda como funcionário da TIM, Como você funcionário fazia da isso? TIM, eu fiz isso como voluntário e deixei a igreja usando essa plataforma, que realmente era simples, como voluntário mesmo. Em 2008 a 2010, eu fui líder da juventude da igreja. Então, a gente fazia muitos eventos. A gente fazia conferências, fazia festas, fazia acampamentos, né? E aí tinha todo aquele processo de inscrição. E eu fazia aquilo tudo manual. Acabava o culto, começamos com ficha de papel, aí pegava o dinheiro do pessoal. Eu recebia o dinheiro da juventude, dos jovens. Aí, às vezes, eu saía daqui com o dinheiro na mão dos jovens, ficava guardando aquilo, tinha que gerenciar se eu perdesse, se acontecesse algum problema. Às vezes tinha que pegar cheque, e aí a pessoa parcelava, não sei quantas vezes, já ficava indo atrás de cada um para gerenciar esse negócio todo. E aí fomos fazendo isso, eu falei, gente, isso aqui não tem como ser mais manual, precisa ter alguma coisa que automatizasse isso. E não tinha nenhuma plataforma que fazia isso na época. Foi daí que surgiu a ideia de fazer realmente uma plataforma de gestão de eventos para gerenciar essa etapa toda das inscrições, do check-in no evento e tantas coisas. E aí, fiz uma pesquisa de mercado em 2011, vi que as igrejas fazem eventos o tempo inteiro. Claro, na pandemia agora a gente teve uma redução, né? Mas assim... Uma mudança, né? Não digo nem a redução, mas uma mudança no formato, né? Mas a gente continua fazendo, né? Esse programa, por exemplo, nasceu na pandemia, né? A gente começou a desenvolver isso nesse período, né? E era um evento, né? Era um encontro. Sim. Então, as igrejas fazem muito eventos. Então, assim, tinha uma necessidade muito grande e a gente fez uma pesquisa de mercado e vi, caramba, tem uma necessidade muito, muito grande, que isso pode ser realmente um empreendimento e não algo caseiro que eu vou fazer aqui de maneira como eu fiz antes. Então, ali eu decidi, em 2011, realmente abrir a empresa, investir e fazer essa plataforma, criar uma plataforma de gestão de eventos para igrejas. Meu foco iniciou com igrejas, né? E hoje a gente tem mais de 15 mil organizadores de eventos na plataforma. Bacana, hein? Sendo que milhares e milhares deles não são do nosso segmento de igrejas. Nós temos mais ou menos a metade, quase que 49% igrejas e já mais da metade não são igrejas. Então a gente já tem... Já ultrapassou, então, o público geral nessa questão. No caso, essa plataforma é o E-Inscrições, né? É, o E-Inscrição, exatamente. Bacana. Que a gente usa muito aqui, até o Ministério de Empreendedores também. Bastante evento aí que foram feitos, né? Nós organizamos e a gente utilizou essa ferramenta justamente para dar esse controle, né? De pagamento, de facilidade, de você ter um relatório ali de quem está inscrito, né? Porque isso é muito importante para quem organiza evento e até para quem está nos assistindo aí, é uma ferramenta muito bacana nesse sentido de fazer essa organização, né? Facilitar o trabalho de quem está organizando, né? Exatamente, exatamente. Então foi assim que nasceram as plataformas, né? Eu vivendo a dor, vamos dizer assim, o problema no meu dia a dia e aí buscando uma maneira de resolver aquilo com a tecnologia. Bacana. E aí, nesse período, como você disse, você ainda era funcionário lá da TIM e já estava desenvolvendo isso, né? E aí, com esse crescimento, como é que foi? Qual foi o ponto ali onde você decidiu escolher o caminho, né? Porque você estava ali, obviamente, tinha muitas atribuições como funcionário daquela empresa, e aí você precisava tomar essa decisão de decidir empreender, e a gente sabe que não é fácil, né, empreender no nosso país, a gente já falou isso aqui diversas vezes, né, o custo do Brasil é muito alto, né, para que a pessoa possa tomar essa decisão de encarar o desafio, de contratar. E como é que foi isso para você? Como é que você teve esse ponto de partida, né, vamos dizer assim? Porque antes você fazia no teu horário livre, né, você conciliava as duas coisas, mas teve um momento que você precisou tomar essa decisão. Como é que foi isso? Legal. Foi muito difícil porque eu estava há muito tempo na TIM já
tinha uma posição muito boa, né? Mas o legal é o seguinte, eu comecei devagar, comecei no sentido devagar, assim, com o meu próprio investimento. Então, minhas empresas foram sempre com o meu próprio investimento. Então, tinha que ser devagar porque eu não tinha como investir, né? Então, eu não busquei venture capital, foi investimento bootstrapping, que a gente chama. Então, investindo com o meu próprio dinheiro ali. Então, eu comecei como desenvolvedor, e aí comecei resolvendo um problema menor específico para um primeiro evento, e aquilo deu certo, a gente começou a ampliar a forma de pagamento, e fomos dando alguns passos e validando. Então, uma startup ela precisa fazer o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável ali para resolver um problema. Para a coisa rodar, né? Para rodar e você confirmar, caramba, isso resolve o problema do cliente? Eles podem pagar algo por isso? Podem, ok. Aí você começa a ir acelerando mais. Então, eu comecei dessa forma, e aí, quando começaram a chegar outros novos clientes, isso começou a tomar uma proporção maior, a gente não tinha nem suporte quando começou. Então, eu de madrugada ia lá e respondia o chamado do suporte por e-mail, né? No fim de semana, fazia reuniões fora de horário. Então, isso é uma característica interessante, porque a nossa empresa ela nasceu home office, ela tinha que nascer home office. Meus primeiros funcionários trabalharam de casa, porque eu não tinha como nem ir lá gerenciar eles do dia a dia. Então, nasceu já com uma cultura também muito focada em resultado e não em horário de trabalho, por causa desse formato. Né? Você passa a demanda para o profissional e ele tem X horas para te entregar aquilo e... Tem que resolver o problema. E aí, mas quando a demanda começou a aumentar, eu comecei a contratar mais pessoas dedicadas para atender o suporte, para poder dar atenção para os clientes. E aí começou a vir uma necessidade, poxa, vamos criar uma área de vendas. Então, a gente foi dando um passo de cada vez de acordo com o crescimento que foi acontecendo naturalmente com as entregas que a gente foi fazendo, com os resultados da empresa. Entendi. Aí chegou num ponto em que já estava no nível inviável para mim continuar trabalhando numa empresa que exigia muito e, ao mesmo tempo, a empresa. Então, meu coração já estava... Nesse negócio, né? Totalmente nesse negócio, né? Então, cada dia que passava, meu coração ficava mais apertado de estar ali e ter que conciliar o horário, ter que chegar mais cedo, ter que se virar para fazer as duas coisas acontecerem. Chegou num ponto, assim, muito crítico, que eu não conseguia mais lidar com aquela situação, né? Então, eu startei um processo na TIM para fazer essa virada, né? De forma que também financeiramente para mim fosse viável. Então, mas eu tive que passar alguns anos ralando muito, fazendo a coisa acontecer do jeito que dava para poder fazer essa virada. É o jeito certo? Acho que não tem um jeito certo, né? Empreender... Não tem uma receita, né? Não tem uma receita, né? Empreender é uma grande aventura. Então, tantas coisas podem acontecer no meio do caminho. São muitos aprendizados o tempo inteiro e você tem que lidar com aquilo que aconteceu ali naquele momento e buscar alternativas. Então, foi esse o caminho que eu fui seguindo até me sentir, poxa, não dá mais, agora eu tenho que partir mesmo, encarar, assumir o risco todo e seguir em frente. E ter perseverança naquilo e foco, né? Porque chegou um momento que você tinha que focar. Porque se você não focasse, você ia ter uma empresa ali pequena e não ia conseguir alcançar objetivos maiores por conta daquele teu compromisso ali na empresa. Então, você ali naquele momento decidiu, então, abrir mão dessa estabilidade, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo pensa, né? Quem ainda não é empreendedor, o nosso público, a grande maioria é empreendedor. Mas tem também aquele público que está ali, de repente, desempregado ou que está insatisfeito na empresa onde ele está e aí pensa em despertar para empreender, para criar algo próprio, né? E sempre tem isso, né? Você tem que ter a tua base, você tem que ter o foco naquilo que você vai fazer, né? Porque a gente vê muito empreendedor também, pega um negócio, aí começa outro, quando você vê ele está vendendo um produto, daqui a pouco ele já está prestando um serviço, então ele não tem um foco ali direcionado para aquilo, né? E perseverança, porque não é fácil, né? Todo mundo imagina, é fácil, pô, já vou começar com faturamento legal, já vou ter uma grana boa para botar no bolso, e na realidade não é assim. Não é essa, né? O assim. Começo é bem difícil, né? Muito difícil. A média das empresas que começam de startups, mais eu falo, né, de tecnologia,
para dar lucro mesmo, são 7 anos, média, que tem no país. Então, assim, você tem um ciclo aí que você tem que se doar muito para fazer o seu empreendimento acontecer. Muitas pessoas desistem no primeiro ano, no segundo ano, né? Que são o início é o momento mais difícil. E a concorrência também na tua área é muito grande, né? A tecnologia, como muda muito rápido, né? Você tem que estar o tempo todo ali reinventando a coisa, né? Muito grande, muito grande. E hoje em dia, assim, nascem soluções novas o tempo inteiro, muito rápido. Então, você tem que estar o tempo todo um passo à frente, pensando na próxima etapa, né? Tentando se antecipar qual que vai ser o próximo comportamento, qual que é a dor que o pessoal está sentindo nesse momento, né? Para já que está criando algo a mais. Trabalhar em cima disso, né? Exatamente. E como é que surgiu aí o segundo aplicativo, que no caso é o Atos 6, né? Que é voltado para cadastro, né? Mais voltado para a igreja também, ou ele é aberto para outro segmento? A gente atende igrejas e ONGs, organizações sem fins lucrativos também. Ah, bacana. O maior foco mas o principal foco são as igrejas. E também surgiu dessa necessidade da igreja como um todo precisar de uma ferramenta dessa? O Atos 6 nasceu como? Ele foi uma evolução dessa plataforma que eu tinha feito lá no meu tempo livre, em 2009, para a igreja, para gestão de células. Você aprimorou isso? Quando, em 2013, a gente já tinha 1 ano e 3 meses aí rodando a inscrição já estava crescendo. E essa plataforma que estava fazendo a gestão de células era muito amadora ali, que eu tinha feito uma coisa simplesinha para ajudar a igreja. E também estava tendo uma demanda, começando a aumentar essa demanda por fazer uma gestão melhor das células, né? O movimento de visão celular estava crescendo muito também no país. Então ele começou com o pilar da gestão de células. Como ajudar a igreja a gerenciar a saúde das células de maneira efetiva, né? Então, ali, em 2013, eu comecei a investir, e aí criei o Atos 6. Comecei a investir de maneira separada, uma outra startup, com foco na gestão das células, mas fazendo aquilo de uma maneira profissional, criando uma plataforma que pudesse ser escalável, pudesse crescer, né? E não uma específica que eu tinha feito para a IBA, como eu tinha feito lá atrás. Então, a gente também, né, contratou uma equipe, aí trabalhamos com toda a necessidade para realmente aquilo se tornar um produto, né? Então, a gente começou do zero, e aí o foco foi a gestão de células e a gestão da membresia. Ou seja, como é que é a membresia da igreja, como é que você mantém os dados e acompanha como é que está o crescimento e a evolução de cada pessoa dentro da igreja. Então, começou assim, e aí ele foi crescendo. Hoje a plataforma se tornou uma coisa bem maior. Hoje a gente é um ERP para igrejas, mas a gente tem módulos de gestão financeira, gestão de ensino das escolas bíblicas. Nós temos um aplicativo para igrejas personalizado para comunicação, né, e facilitar a interação da igreja com a membresia. Então, a plataforma foi crescendo e tendo outros módulos ao longo desse período todo para atender outras dores, outras necessidades também das igrejas. Tá? Entendi. Então, os dois produtos nasceram aí de demandas que você viveu, né, na tua experiência cristã, ali convivendo na igreja, e aí dali você foi criando isso aí, um produto comercial, vamos dizer assim, e hoje você atende aí o mercado, principalmente de igrejas, né, como você disse, ONGs, com esse produto. Exatamente. É interessante porque você falou, nasceu com a minha vivência, né? Eu vejo que muitas pessoas querem empreender, eles têm uma ideia. Nossa, eu tive uma ideia fantástica. A mesma ideia que ele teve, provavelmente dezenas de pessoas tiveram a mesma ideia. Para empreender, você precisa resolver um problema. Então, é muito importante que você valide. Eu sei que o nosso público aqui são empreendedores ou pessoas que querem empreender, né? Então, procure buscar, de fato, se a sua ideia está resolvendo um problema. E se as pessoas que têm esse problema já buscaram formas de resolver aquele problema, né? Então, esse é um passo bem importante para entender se a sua ideia realmente é viável, se a sua ideia realmente está sanando uma dor que um público tem, né? E também o tamanho desse público. Você está resolvendo uma ideia que só uma pessoa tem, então é viável, ela vai te pagar para você sustentar tudo isso que você está querendo fazer ou não? São milhões de pessoas, é uma região, é um segmento, né? Então, mas eu vejo muitas pessoas assim que querem empreender e ficam pensando nas ideias, mas qual é o problema de fato que você resolve, né? Isso é bem importante. Para você dar o start, né? Nosso pastor que brinca muito na questão do aplicativo, né? Que ele quer, né, ver, impulsionar as pessoas, porque
é o tipo de produto que muda a história não só de uma vida, mas de uma empresa, de uma geração, né? A gente tem exemplos aí de aplicativos que começaram lá pequenininhos e hoje se tornaram bilionários, né? Tem um valor aí inestimável. Então, assim, justamente é isso que você falou, a pessoa pegar uma ideia e pensar de como aquilo ali pode alcançar, né, como aquilo pode solucionar problema, né? Eu acho que é o que você tem como em meta no teu desenvolvimento lá da tua ferramenta, é isso, né? Exatamente, exatamente. Como isso vai ajudar a solucionar problemas, né? E esse é o diferencial da área de tecnologia que você falou, que é a escalabilidade. Assim, você pode alcançar muita gente, porque não é um produto físico que você tem que fabricar ou comprar, entregar, logística. Então a tecnologia ela tem essa escalabilidade, essa capacidade de crescimento muito, a nível mundial, né? Muito alta, né? Esse é a outra coisa bacana que eu acho, que eu gosto da tecnologia, né? É bacana. Ela chega em qualquer lugar muito rápido. Você tem o céu é o limite, né? É isso aí. E como a gente se falou já que a tua empresa nasceu como home office, né? Os profissionais. Então, nesse momento aí de pandemia, como é que foi lá? Não alterou praticamente nada, né? Para você, na tua rotina. Isso foi bem interessante porque quando quando informaram, olha, agora vamos começar os bloqueios e foi mais ou menos aí 15, 17 de março. De março, exato. Que começaram as restrições, né? Para a gente, em termos de rotina de trabalho, mudou zero. Porque é um pilar da cultura da empresa nossa de anos a empresa funcionar home office. A gente teve várias pessoas que me perguntam, poxa, mas como é que é gerenciar uma equipe remota, né? Como é que você faz isso acontecer? A pandemia mostrou que é possível. Quantas empresas já tomaram a decisão de não voltar mais para o escritório? Bancos, né? Inclusive instituições gigantes que você inimaginável, né? Que isso pudesse acontecer, né? Várias empresas. Então, é muito possível. Mas é interessante que há uma questão cultural muito forte. Porque o modelo de gestão antiga, principalmente em empresas grandes, né? Do chefe ali, do controle de horário, do controle se o cara está naquele horário, que saiu naquele horário, né? E não no resultado que ele entrega, isso é uma grande diferença para você fazer o home office funcionar bem, né? O foco é o resultado e não a rotina ali de trabalho, não a presença da pessoa. Quanta improdutividade eu via, né, na multinacional que eu trabalhava, às vezes por causa de um ambiente com muita gente, muito ruído, muita interrupção. Então você tem algumas áreas, principalmente, que você tem que ser áreas mais criativas, que a produtividade é muito maior no home office. A pessoa precisa realmente ter menos interrupção, menos ruído. Então, o home office é assim, eu sou apaixonado pelo home office. Imaginei, porque... Sou apaixonado porque, assim, principalmente nas grandes capitais, você pega o Rio de Janeiro, a média que as pessoas gastam para ir trabalhar, de tempo, de ida e volta, a questão da segurança, sabe, a qualidade de vida que você ganha com home office, ela é absurda, ela é incrível. Esse resultado você converte em produtividade, né? Quanto custa 2 horas por dia sua? Quanto custa? É verdade. Entendeu? Se você demora 1 hora para ir, 1 hora para voltar, né? Fora o estresse que você tem, que você chega cansado. Se você vai dirigindo, aumenta muito esse nível de estresse, né, que você tem, dependendo de como você se desloca para ir para o trabalho. Então você ganha uma qualidade de vida muito grande. E você acha que, de uma maneira geral, nós ganhamos, se é que podemos dizer, nesse momento de pandemia, com a tecnologia, nós avançamos? Qual é a tua visão para esse momento? O que você acha do estágio que nós vínhamos, né, nos negócios, na forma tradicional, né, de se movimentar, de se trabalhar, de se produzir, para esse momento onde nós fomos meio que obrigados, né, a criar, reinventar, né, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de se relacionar, né? O que você acha que, falando da tecnologia, qual é a tua visão para isso? Como é que a gente estava e como é que a gente está e como é que você imagina num futuro o negócio, né, os negócios, de uma maneira geral, vinculados à questão tecnológica? O que você
pensa sobre isso? Bom, a minha visão é o seguinte, a pandemia ela veio para acelerar um processo que já estava em curso. Então, ela gerou uma outra velocidade, né, uma aceleração muito grande de uma transformação que já estava vindo acontecendo. Então, algo que poderia demorar anos, a pandemia veio para encurtar aquilo e fazer acontecer muito mais rápido. Interessante, por exemplo, que eu fui numa palestra do CEO da Baidu, aqui no Brasil, há uns 2 anos atrás, e ele falou, ele é de uma empresa chinesa, né, a Google chinesa. E aí ele estava falando muito, contando da China, e uma das coisas que ele falou foi, olha, a compra de ingresso para cinema, por exemplo, na China, 90% era online. No Brasil eram 8%. E olha a diferença. A China, ela saiu do papel, ela saiu ela evoluiu muito rápido na tecnologia. Hoje a China já ultrapassou os Estados Unidos em várias áreas de tecnologia, né? Algumas startups já estão lá no top das 10 maiores empresas do mundo. As chinesas estão só subindo e passando as americanas. Né? Então, a China teve o quê? Não foi uma pandemia, estou falando isso no período antes da pandemia, mas não estou dizendo isso para dizer que eu concordo com o governo chinês, não. Tá? Não, sim, você está comparando aí a questão tecnológica. Um comparativo. Lá, essa virada da tecnologia também teve a mão do governo, de fazer uma virada de chave. Olha, agora é celular, agora é o WeChat, por exemplo, os pagamentos o pessoal tipo lá utiliza, fazem tudo, né? Compras. Tudo. Então, vamos dizer assim, entre aspas, do dia para a noite, todos, ou a maioria foram educados culturalmente para eles fazerem uma virada de chave e, em vez de pagar a verdura que ele compra no mercado ali na rua, com dinheiro para comprar com celular. Então, eles deram um salto. Os Estados Unidos, até hoje, passar a máquina com cartão e usar o cartão físico é muito forte. Isso não aconteceu nos Estados Unidos, que teoricamente é muito mais avançado que a China. Mas lá teve uma ruptura. Então eu vejo que a pandemia ela fez tá tendo um papel parecido. Claro que proporções diferentes, mas um papel de acelerar essa virada. Quebrar essa barreira, né? Quebrar essa barreira, né? Essa questão cultural. Então você vê que, vamos pegar uma coisa pequena, entre aspas, as células da igreja. Quem um dia estava pensando aqui em fazer células online? Uma das células que eu supervisiono são pessoas de 50, de 60 anos e estão amando a célula online e estão fazendo muito bem. E tem pessoas que tinham ido para outros estados, outros países, estão participando da célula online. Estão conseguindo participar, né? Se não fosse a pandemia, alguém ia fazer uma virada e focar e criar estratégias para ter mais células online e levar o reino através dessa ferramenta? Não, a pandemia acelerou isso. Né? Acelerou isso de uma maneira muito grande. Então, e também com a questão da crise econômica gerada pela pandemia, creio que também foi um outro fator de fazer com que você saia da sua zona de conforto. E agora, aquele negócio que eu fazia, que estava funcionando muito bem, não funciona mais, não gera receita mais. Eu tenho que buscar uma outra maneira. Então, também fez com que o mercado se movimentasse em buscar soluções novas, criar coisas novas, né? Dentro desse cenário. E a tecnologia está sendo muito forte. Você vê que a valorização das empresas de tecnologia, né, deram um salto enorme na Bolsa, né? Aqui e nos Estados Unidos, muito alta nos últimos 3, 4 meses. E é um processo irreversível, né? Eu acho que não tem mais volta, né? Essa política do home office, a política de você investir em tecnologia, né? Eu costumo dizer que a gente tem que imaginar a tecnologia no nosso negócio, né? Seja ele a venda mais simples, do produto mais simples possível, né? Até um mega negócio. Você tem que ver o teu negócio de maneira digital e isso envolve a tecnologia, né? Não tem como você pensar hoje, foi o grande sucesso de muitos empresários nesse momento, né? Quem já estava com o seu digital pronto, quem estava, né, com a sua base ali preparada para vender e preparada para divulgar o seu produto de maneira online, né, conseguiu aí dar um salto de anos.
foi muito mais ágil do que aquele que não tinha nenhuma estrutura para isso no início da pandemia. Teve que correr muito rápido, investir muito. É verdade. Pra, então, eu acredito que virar essa isso é chave. irreversível, né? Eu acho É que irreversível. se tem alguém ainda imaginando que a gente vai voltar para o mundo antigo, né? Como a gente viveu aí até março, eu acho que tem que correr agora mais do que nunca para imputar a tecnologia aí no seu negócio e fazer o seu negócio se tornar 100% digital online para que ele possa obter um sucesso, né, naquilo, né? Não vai voltar. As pessoas que estão esperando, né, vamos esperar passar, que vai acabar e todo mundo vai voltar. Não vai voltar. É claro que a pandemia não vai substituir um monte de coisa física que tem o seu valor, né? Muitas pessoas, inclusive, eu creio que também vai ter um outro efeito, que é valorizar muito a experiência física, porque ficou muito tempo privado disso. Distante, né? Distante disso. Mas isso não significa voltar, como era antes, né? Essa experiência muda, né? Então, essa questão do híbrido também, eu creio que vai ser algo muito forte após a pandemia. Aquilo que era presencial forçou a ficar online, e aí você vai ter um modelo híbrido pós-pandemia, né, de experiência, seja um evento, ele vai estar sendo transmitido online com um formato diferenciado, com quem está ali no presencial também com suas vantagens de estar ali. Então, enfim, cada segmento eu creio que vai ter esse movimento, já está tendo esse movimento, né? Você tocou num ponto que eu acho que foi um dos grandes afetados, né, nesse momento, que foi a questão dos eventos, né? Porque as agendas foram canceladas e por conta das restrições e quem tinha a oportunidade de se reinventar para o digital, né, usando a tecnologia, conseguiu ter sucesso. A gente viu aí vários artistas que faturaram milhões, né, fazendo um show, um evento da sua casa, né, e conseguiu avançar ali financeiramente com recursos que ele precisaria viajar, se deslocar por várias cidades para poder ter aquele mesmo rendimento ali. Ele conseguiu, em algumas horas, dentro de casa, né, logo no início até de maneira bem ali amadora. Começando, né, o pessoal sem saber como é que ia fazer aquilo ali rodar. E quando viram o resultado financeiro daquilo, falaram, opa, peraí, vamos investir nisso. E aí vieram algumas empresas já de tecnologia profissionalizando a coisa, né, e a gente viu aí um grande boom das lives, né, se tornando profissional cada dia mais, a produção e o retorno financeiro que isso deu, né? É verdade, sem dúvida. Foi uma coisa que ninguém imaginava, né? Ninguém imaginava. E aí isso daí, volto a dizer, né, se a pessoa não está preparada para aproveitar essa oportunidade, né, de pegar aquele momento ali, ver aquela dificuldade, aquela necessidade, que é muito dentro do que você falou, né? Pegar um aplicativo, quem tem ideias de criar um aplicativo, pensar no benefício que aquilo pode trazer para outras pessoas, para outros negócios, né? Eu acho que quem soube aproveitar, pegar esse momento de dificuldade e explorar isso, né, no bom sentido, né, para financeiramente conseguir um resultado daquilo ali para o seu negócio, né? A gente está falando aqui para o público que é empreendedor, então o foco é sempre o negócio, né, a evolução do negócio, a evolução da pessoa profissional ali que está desenvolvendo aquilo. Eu acho que está fazendo toda a diferença, né? Nesse momento aí, que agora a gente está já num processo de retomada, né, da vida, num novo mundo, que a gente costuma dizer aqui também muito. E como é que você vê o futuro para esses empreendedores, para essas pessoas que querem empreender, mas que ainda são avessas, né, ali a questão da tecnologia, ainda ficam ali olhando a tecnologia como um vilão, né, e não como um aliado para fazer o seu negócio desenvolver? O que você pode nos falar sobre isso? Bom, primeiro que eu creio que assim, tudo hoje que a gente está fazendo tem tecnologia, né? O celular se transformou na centralização de praticamente tudo que a gente tem. O meu título de eleitor, a minha carteira de motorista, a minha carteira mesmo, que são os meus cartões de crédito, já estão no meu celular, né? O aplicativo do banco, onde eu comunico com a maioria das pessoas. Então, vamos pegando tudo que a gente faz, tá convergindo todo num único lugar, que é o nosso celular. Então, é um caminho sem volta. Se o seu negócio, a pergunta que eu faço é, se o seu negócio
não tem tecnologia, como é que você vai expandir ele? Né? As pessoas estão buscando as coisas na palma da mão. Né? Pessoas que não compravam, por exemplo, o shopping fechou na pandemia. Nós tínhamos um grupo que não comprava online. Esse grupo comprou online e falou, é bom, funciona, chegou aqui na minha casa, acabou, a barreira quebrou. É isso aí, só querem agora... Então, um exemplo, né? Então, todo negócio, claro, tem N, né, segmentos de negócios, não tenho como dizer todos, mas assim, sem pensar na tecnologia, eu acho muito difícil um negócio crescer hoje. Mesmo que seja um negócio físico, a gente minimamente tem que falar de toda a parte digital, do marketing, de exposição do negócio nas redes sociais, nas mídias, né, digitais. Então, a tecnologia hoje é a ferramenta para você chegar no seu público. É a maneira mais fácil de você chegar a escalar, chegar no seu público mostrando o que você faz, minimamente isso. Então, não tem volta, não tem como. Ou vai ou fica, ou né? vai ficar para trás. Né? E a tecnologia tem uma outra coisa muito legal, que você não precisa investir muito para você. Isso é uma outra coisa que as pessoas que não conhecem tecnologia acham. Há um tempo atrás, para você criar uma startup, para você começar um negócio de tecnologia, você tinha que investir dezenas de milhares de dólares. Hoje não. Você pode começar... Eu digo que eu comecei algo em 2011 para 2012 com investimento muito baixo. Né? Hoje em dia, para você começar um investimento, mais baixo ainda. Toda a parte de infraestrutura está muito barata, virou commodity. Né? A parte de internet, você tem aí material, cursos, tudo online, gratuito, um monte de coisa para você aprender. Então, assim, é muito mais o caminho está mais curto, né? Transpiração do que realmente precisar de investimento. Né? Eu digo, não coloque a desculpa de não ter um dinheiro para você não começar. Acho que essa é uma outra dica que eu poderia deixar. Acho que o básico de tudo é você ter a ideia certa, né? E acreditar naquilo ali, né? Que também é muito difícil. Às vezes a pessoa, como você falou aqui atrás, né? Lá atrás, você falou, às vezes a pessoa tem a ideia, mas aí fica pensando se outras pessoas tiveram também e não decidem acreditar naquilo ali e fazer com que aquilo ali seja o teu gás para te motive para que você possa alcançar um resultado, né? Com aquilo ali, né? Exatamente, exatamente. Desistir não é uma opção. Para quem é empreendedor, desistir não pode ser uma opção. É isso aí. Porque a vontade de desistir diante de tantas dificuldades que você vai encontrar, que são muitas e muitas e muitas, vai bater a porta. Para mim, bateu algumas vezes no meio do caminho. E você tem que saber aproveitar essa oportunidade para ser bem sucedido, né? É isso aí, encarar como um desafio que veio e seguir em frente. Resolver o problema e seguir em frente. Né? Bacana. Bem, Luiz, a gente está chegando aí ao final do nosso encontro. Eu acho que foi muito proveitoso, principalmente nessa parte de tecnologia, porque a gente tem hoje ainda um público muito avesso a isso, né? Não consegue enxergar o seu negócio nesse novo mundo, né? Que envolve exclusivamente a tecnologia para tudo, né? Como a gente falou aqui, para tudo que você vai fazer, você precisa ter a tecnologia como uma aliada ali para o teu negócio. Né? E, assim, já caminhando para o final, que dica você poderia dar para quem está nos assistindo ali, que ainda tem essa restrição, né, para a tecnologia, ou que, de repente, tem uma ideia e não sabe como colocar essa ideia em prática? Você lá na empresa, você hoje, você tem desenvolvido novos produtos? Como é que está relacionado a isso? Ou se você, de repente, poderia dar um apoio à tua empresa para esse empreendedor, para essa pessoa que está nos assistindo, que, de repente, quer iniciar não só o seu negócio, mas talvez um negócio novo, usando a tecnologia como uma aliada para isso? Legal. Bom, eu me coloco à disposição do público aí, se quem quiser entrar em contato, não sei como é que vocês podem passar esse seria contato. bom você colocar o teu Instagram, a gente vai colocar também na tela, mas se você puder falar também, o pessoal... Luiz R. Barbosa, Luiz com Z, R. Barbosa, tudo junto. Instagram. Ou pode entrar para o Instagram das empresas também, Atos 6, ou e-inscrição, e aí pode mandar uma mensagem lá. Falar de tecnologia, falar de empreendedorismo, discutir ideias, assim, eu amo isso. Então,
a gente não dá consultoria ou não faz serviços para outros produtos. Nós somos muito focados nos nossos produtos, mas dá dicas para quem está começando, para quem tem ideia, para quem já está empreendendo e quer algo mais de tecnologia. É algo que eu tenho prazer de fazer voluntariamente aí, porque eu também recebi muita ajuda. Perguntei muitas pessoas ao longo desse caminho, pedi ajuda e também recebi. Então eu creio que isso é muito importante a gente fazer isso para também ajudar outras pessoas. Então estou 100% disponível aí, claro, dentro de algum horário que a gente consiga encaixar, mas manda mensagem e eu... De repente tem uma ideia milionária aí, quem está nos assistindo e... Quem sabe a gente ajuda. Evolui, né? De repente é o start que a pessoa está precisando para colocar em prática aquilo que ela, né, tem pensado, tem de ideia, né, para, de repente, fazer a diferença, né? Legal. Minimamente eu posso fazer algumas boas perguntas para essa pessoa, para ele pensar e dar próximos passos. Bacana. Luiz, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui e nós vamos colocar aí os teus contatos também para quem está nos assistindo. E você que está aí em casa, espero que você tenha gostado desse conteúdo. O Luiz é uma pessoa bacana que esteve aqui, ele é um parceiro nosso também aqui do Ministério de Empreendedores, nos apoia nos eventos, então uma pessoa fantástica, esteve aqui conosco. Espero que você tenha gostado desse programa, desse conteúdo e nos ajude divulgando mais uma vez. Você também da Bem Mais TV que está nos assistindo, espero que você tenha gostado desse programa e quero te pedir para compartilhar esse link, divulgar nas suas redes, para que mais pessoas, mais empreendedores possam ter acesso a isso e conosco está aqui compartilhando desses momentos. Aguardo você na próxima semana. Um abraço e até lá.